E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para responder as perguntas dos inscritos que vocês me enviaram naquele vídeo FX3 Responde. Até a presente data eu recebi exatamente 21 perguntas. Tá? Então eu quero agradecer a todos que participaram aí, que tiveram um tempinho para mandar sua pergunta para mim. Creio que vai ser bem legal esse vídeo. Se você ainda quiser perguntar alguma coisa, você pode ficar à vontade, mandar sua pergunta. Quando tiver um número razoável de novo, eu faço outro vídeo respondendo. Tranquilo? Então, eu vou começar pela ordem de chegada das perguntas. Elas ficaram retidas aqui nos comentários. Tá? Muito bem, vamos começar com a primeira. A primeira pergunta é do Guilherme Galhardo. Sempre acompanhe, então bora participar. A diferença de desempenho entre a CBR 650F e a Z800 é grande? É um pouco, tá? O quesito da CBR é justamente ser uma moto carenada, então ela tem menos resistência ao vento. Em relação à potência, a diferença é razoável, tá? Então a Z800 ganha nesse sentido. Apesar que, por ela ser carenada e pelos vídeos de top speed que eu vejo, elas têm praticamente a mesma velocidade final. Talvez a Z saia aí na vantagem, né? Dependendo do piloto, dependendo da aerodinâmica que se coloca, né? Por conta também do motor. Beleza? Próxima pergunta é do Igor F. Souza. Qual foi os acessórios que você já pôs em sua moto? Olha, de acessório na Z nenhum. A moto que eu coloquei acessório, algum tipo de acessório, foi na Phaser 250 que eu tive, que foi um parzinho de espelhos retrovisores que eu comprei do Fábio 21. Não sei se vocês conhecem ele, tem um canal no YouTube, tem aquela XJ6 azul. Foi o primeiro acessório que eu comprei. Aí, não satisfeito, eu fui na loja do tiozão e comprei um outro espelho retrovisor, de modelo diferente, um prateado. Ficou muito show na moto, mas infelizmente ele veio a quebrar por conta de uma batida aí no retrovisor, sem querer, tá? Agora, a moto que eu fiz mais customização, que eu já tive, foi a Teneré 250, a primeira que eu tive, tá? Não a segunda, a primeira. Então, vou deixar um trechinho do vídeo para vocês verem o que eu coloquei na moto. Tem manopla azul, a bolha da motovisor, motovisor race, a bolha fumê, vocês podem ver aí. Aqui é a manopla e o manete Spencer, a cor azul igual o friso na roda. Esse aqui é o painel básico. Então, com esse guidão ficou legal porque a posição de pilotagem dela ficou mais alta, ficou mais gostosa. Aquela manopla também ajudou bastante. Eu pus manetezinho, coloquei a bolha, né? Ficou bem show. Eu curti. Poderia ter colocado mais coisas, né? Mas enfim. Próxima pergunta é do... Tá escrito Alexandre Moreira. Quais os pontos negativos da MT-09 que acabei de comprar uma? Olha, tem um trechinho do vídeo aí que eu quero que você assista. Então a gente vai falar dos pontos negativos dessa moto. Pontos negativos dessa moto. Vamos começar pelo mais grave, entre aspas, que é isso aqui, é o marcador de combustível.
Você pode ficar iludido e achar que aqui está no meio tanque. Não. Eu vou te falar que não é isso. O tanque ele tem capacidade para 13 litros. E a hora que você gasta o primeiro pauzinho aqui e começa o segundo, já foram 8 litros. Então a hora que apaga o primeiro aqui, você pode ver que ele é mais largo que todo mundo. Isso aqui cai super rápido. Entendeu? Então esse é o primeiro aspecto negativo. Esse marcador, ele não é linear. Ele é tipo logarítmico, né? Desce assim, ó. Uma outra coisa é, se você olhar aqui para baixo no tanque, no motor, você vê que ele tem duas saliências, essa aqui e essa aqui. Então às vezes você tá de boa e você encosta. Correto é essa perna aqui, né? Se você não tiver de calça jeans, você corre o risco de encostar aqui, ó. Tá vendo? E aqui o motor é quente. Então você pode queimar a tua perna se você não tiver de calça comprida. Entendeu? E principalmente tênis. Então esse é um ponto a se considerar, viu? Essa saliência do motor aqui fora. Mas enfim, é o estilo da moto, é o motor que ela tem. Aqui também o motor fica muito próximo do teu pé, ó. Tá vendo? Ó. Já tem até um protetor, né? Vem de fábrica. Mas enfim. E um problema número 3 aí. Já falei na concessionária, eles não viram nada de anormal. É que essa moto aqui, ela tá com um problema de morrer, de apagar na hora que você vai dar arrancada no semáforo. Ou no semáforo ou em algum lugar, né? Ela simplesmente apaga. Você tá lá, aí você vai sair no semáforo. Se você viu meu primeiro vídeo aí, de eu saindo da concessionária, você viu que ela morreu 2 vezes na saída. E não é por causa de inexperiência minha, não. Certo? Então é isso aí. Então basicamente a MT-09 não é uma moto que tenha pontos negativos, tá? É uma moto tecnologicamente avançada, agradou e não agradou algumas pessoas, e ela é um estilo diferente, né? Motard misturado com naked. Talvez um ponto negativo a ser bem saliente é a questão da frente muito leve por conta do guidão e da mesa serem altos. Então numa arrancadinha assim mais forte, a frente levanta fácil, conforme eu já mostrei em outros vídeos, né? Próxima pergunta é do Droid Beck. Ele pergunta assim: como não desistir dos sonhos da vida? É complicado esse assunto. Mas basicamente é quando você permite que a água flua, permita que o vento assopre, nunca vá contra eles. Quando eu digo a água flui, é a correnteza. Então vai fazer essa analogia, a correnteza dos rios, ou então os ventos. Você nunca deve ir contra eles, você deve ir sempre a favor e aprender a desviar das dificuldades do caminho. Geralmente o sonho, uma coisa assim que a gente imagina num futuro distante e é um futuro inatingível, coisa assim. Concretizar um sonho geralmente é a realização da aquisição de um bem material, não é mesmo?
Mas eu acho que a vida é feita de etapas, né? Eu, por exemplo, eu tinha vontade de ter o primeiro carro, né? Vontade de ter a primeira moto, porque eu gostava de moto desde pequeno. Quando meu avô tinha uma Monareta, um bilhete, né? Só que era da Monarch, chamada de Monareta. Eu era louco, eu andava dentro do condomínio onde eu morava e a paixão por moto nasceu daí. Foi muito legal, influenciou bastante. Então, à medida que você deixa o tempo fluir, não ir contra a correnteza nem contra os ventos, você pode realizar seus sonhos, sim. Próxima pergunta é do Rodrigo Gonçalves. Você vai colocar no escape na Z? Cara, o tio Lê também perguntou isso. Salve, tio Lê. É o seguinte, o problema é que eu vejo alguns motofilmadores que tem o escape esportivo, seja da G-Escape, seja do tiozão, enfim, é esportivo. E que não acontece nada com eles. Passa numa blitz, passa pelos guardas da cidade e não acontece nada. Com o tiozão já aconteceu várias vezes, mas eu não vou discutir sobre ele. Então eu quero dizer que tem motofilmadores que não acontece nada com escapamento. O cara circula tranquilamente na rodovia. Um exemplo é o Mumu, que eu gosto muito do canal do Mumu. Aí tem a Hornet com escape da G-Escape. E anda de boa, pra lá e pra cá, de São Paulo inteiro, tem espelho retrovisor customizado e tal. Agora por aqui, na nossa região, Ribeirão Preto, São Carlos e tal, dependendo do policial, ele te encrenca. Ele pode implicar com espelho retrovisor, escapamento. O que eles alegam? Alega o mais básico da lei, que é descarga livre. Você está usando escapamento de descarga livre. Como é que ele sabe? O barulho é muito alto para o ouvido dele e aí já nota lá na multa, né? É gostoso, é satisfação para esses caras, né? Então eu não pretendo colocar escape na Z. Teria muita vontade, mas não pretendo. Eu não sei se tem um escape full para ela. Parece que é só a ponteira, né? Pelo menos o tiozão é só a ponteira que tem. Mas não pretendo colocar não. Seria uma boa. Mas como eu falei, eu não quero ter o documento retido, eu não quero passar por revistoria por causa de... né? Próxima pergunta é do Betinho22. Não é bem uma pergunta, né? Ele diz o seguinte: eu não tenho muito o que perguntar, porém queria dizer uma coisa. Gostava muito quando você fazia os vídeos na Teneré 2016. Volta a fazer vídeo com a Teneré? Cara, eu vendi a moto. Mas eu tenho alguns vídeos aqui guardados que não foram ao ar. Tipo esse pedacinho aqui, ó. Saindo aqui do despachante, deixamos temos os documentos para dar a entrada, nota fiscal, decalque, etc. Tô meio ruim hoje batendo. Pra você imaginar, tô batendo. Ai, caramba. Estranhar na moto, mas depois que acostumar também, ninguém segura nós. Toma cuidado aqui, porque vamos por aqui, Tors. Mão drupa. Vambora, Teneré, vambora. Tenebrosa. Olha, essa aqui dá pra viajar tranquilo, velho. Blue Flex. Ixi, tem que pôr gasolina. Sabe quanto ficou o documento? Antes que alguém me pergunte, R$900. Um descontinho aí. 900 pila. 900 Dilmas.
a Jardim Independência. Para quem não sabe, aqui é Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Mas se você quiser, se o pessoal quiser, tem mais vídeos aí, né, que não foram ao ar, beleza? É isso aí, tem um pessoal que curte Teneré mesmo. Mas infelizmente para mim, pro meu perfil, eu preciso de uma moto que tenha mais motor, tá? Que não sofra tanto assim, não fica com o motor sempre em alto giro na rodovia. Para mim não faria tanto sentido. A próxima pergunta é deste homem. Alexandre Guilhem, beleza? Ele pergunta assim: por que você troca tanto de moto? Por quê? É isso aí, velho. Possibilidades, erros e acertos. Enfim, a vida que segue. Próxima pergunta é do Kaique sem CS. Quais são as principais diferenças que você notou entre a MT e a Z? Qual você gostou mais? Que mais se encaixou no seu estilo? Teria uma MT-09 novamente? Ora, a diferença principal entre as duas é o estilo de pilotagem. A MT-09 você fica numa posição mais ereta, com a perna um pouco mais esticada. A posição do guidão é bem mais alta. Na Z, não. Na Z você usa uma posição esportiva, seu corpo inclinado para frente, o guidão é mais baixo, né? Pedaleira recuada, é outra pegada, é uma pegada bem gostosa, bem firme. Aliás, eu pude perceber que a pegada é realmente firme, realmente gostosa, a suspensão é bem acertada para esportividade. Depois que eu andei na XJ6 novamente, do meu amigo Afonso Yamaha. Salve, Afonso. Então eu notei que a Z é bem firme, a suspensão é esportiva mesmo, não é voltada para o conforto não, tá? Aí qual que eu gostei mais? Olha, velho, na MT-09 eu reclamava muito do banco, porque era um banco assim, ó, assim, não tinha um apoio, né? Então você queria sentar, então ficava a parte de cima pegando aqui no banco, isso aí me incomodava muito. Aí foi para a Z é um pouco menos, né? Só que o material aqui da espuma parece que é muito duro também e me dava a mesma dor aqui. Mas enfim, né? Difícil dizer qual que eu gostei mais, né? Eu gosto da Z, tá? Porque me encaixou mais no meu estilo, realmente a Z. E sim, eu teria uma MT-09 novamente tranquilamente, tá? É isso aí. Próxima pergunta é do Wilton, tudo de tudo. Está pensando em remapear a moto para queimar melhor essa ótima gasolina brasileira? Cara, para remapear essa moto custa R$1.000 no Remap Race Bike. E eu tô seguindo a recomendação do manual da Kawasaki, que é para abastecer somente com gasolina com 25% de etanol. Acima de 25% eles não recomendam, que é o caso da gasolina comum, tá?
Então eu estou abastecendo com a Podium, né, da Petrobras, gasolina Podium. O desempenho da moto é bem superior em relação à gasolina comum, tá? Falha bastante na gasolina comum. E eu não pretendo remapear a moto, eu não vou ficar mexendo na moto, eu não vou ficar alterando a característica original da moto, pelos motivos que eu já falei, né? O seu guarda é o motivo, beleza? Próxima pergunta é do Roberto França. Tô pensando em trocar minha XJ6 na Z800. Você acha que eu poderia se arrepender? Difícil dizer, cara. Porque são duas motos que os estilos são diferentes. A XJ6 é uma moto de entrada da alta cilindrada, né? Quando você sai da moto pequena, de 250 cilindradas ou 500 até, e vai para a XJ6, você pensa que está montado numa super moto, sabe? Uma puta moto. Eu, quando peguei a XJ pela primeira vez, nossa senhora, eu tava montado na nave. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, a gente vê que não é bem assim, né? Tem moto mais pesada que ela, que é o caso da Z. E... coitadinha. A XJ6 fica magrinha depois que monta de novo, né? Mas eu sugiro que você vá na Kawasaki, monte na moto, conheça a moto, sinta o peso dela, tá? Pra você não ter futuro arrependimento. E também depende do seu uso, né? Você vai usar na rodovia e tal. Depende. XJ é uma tocada para iniciante, né? A Z800 você já subiu de categoria. Próxima pergunta é do Ingrisson Diógenes. Como você tirou a Z800? Se foi no consórcio, qual a média de lance? E quais os gastos apenas da moto sem seguro? Todas as motos que eu tive, ou eu comprei à vista, ou eu comprei por financiamento no CDC. Nunca me envolvi em consórcio. Tá? Então eu vou ficar te devendo na questão de lances de consórcio. Tá? Só para você ter uma ideia, eu brinquei de consórcio com uma 125 da Yamaha. Aí apertou e eu tive que cancelar esse consórcio, porque a prestação que era para ser de R$198 passou a ser 200 e tanto. Eu falei, não, aí fica fora. Aí no quarto mês ou no quinto mês eu já fui contemplado, seria contemplado, né? Porque eu cancelei antes. Aí eu recebi parte do dinheiro de volta. Mas não sei, tem gente que dá lance alto aí e fica esperando o mesmo tanto de quem não dá nada de lance. Enfim, consórcio é aquele plano que você não tem pressa de adquirir o bem, né? Agora, quanto a gastos com a moto, bom, se eu abasteço com gasolina, pode, um tanque cheio, dá entre 50 e R$60 no máximo. Depende do se eu deixo chegar muito no topo, né? Ou não. E a primeira revisão da moto foi por volta de R$250. Fora isso, as revisões normais da Kawasaki a cada 5.000 km, tá? E o preço é nessa faixa mesmo. Próxima pergunta é do João Joe. Salve, João. Por que demora tanto para sair vídeos? Por dois motivos. Primeiro que eu sou ocupado a maioria do tempo, né? Porque agora eu estou de férias. É um corre-corre entre as escolas, ir dar aula, voltar. E o percurso geralmente é sempre o mesmo. E não tem jeito. Se eu for gravar todo dia o mesmo percurso, eu também não tenho assuntos variados, né? E todos os vídeos que eu postei em relação a rolê urbano, ou então bora dar uma acelerada lá da MT-09, nenhum deles teve uma audiência significativa, né? Então,
Esses motivos. Beleza? Mas eu tô postando aí vídeo todo dia, né? Fazendo uma maratona aí. Todo dia tem vídeo. Mas vou dar um break também. Próxima pergunta é do Juarez Silva 72. Fabiano, pretende permanecer com a moto ou pensa em trocá-la por outra? Abraço. Então, Juarez, complicado porque qual seria a moto em relação à Z800 que seria melhor do que ela? Eu só penso na MT-09. Agora, se for questão de uma moto que significou tal, vídeo de coração, seria a CBR 650F, pegando a CBR de volta, tá? A minha moto ela até está anunciada para venda, mas até agora é só proposta ridícula e eu não quero fazer igual no passado, né? Entregava a moto aí por um valor 5 mil mais baixo, então eu já parei com isso. Ou o cara paga o tanto que eu quero, ou então negativo. Mas em primeiro momento eu penso em ficar com a moto, tocar o barco, né? Próxima pergunta é do William Breder. Olá Fabiano, como já é do meu conhecimento, o problema em relação à gasolina brasileira que você mesmo está passando, é mesmo? Quero que você analise as melhores opções entre Rapid Bike, Power Commander ou remapeamento direto da ECU. Traduzindo, a minha dúvida é qual dos citados acima ou até outros é a melhor opção. Peço que você faça uma análise se a minha pergunta for uma das escolhidas. Valeu, é nóis. Ô William, é o seguinte, tudo o que a moto faz é controlada pela ECU, que é uma unidade que fica ali embaixo do banco, pretinho. E quem trabalha em conjunto com a ECU é a sonda lambda, que vai no escapamento. As duas trabalham em conjunto. Então, a partir da leitura da sonda lambda, a ECU envia o comando correto na questão de gasolina e ar, a mistura dos dois, tá? Então, vou te explicar o seguinte. Quando você instala interceptadores de sonda lambda, você está mascarando o sinal da sonda. Ou seja, ela vai sempre entender que precisa enviar mais combustível. Ou seja, fica uma mistura rica. Mistura rica faz você ter a ilusão de um desempenho melhor na moto, certo? O problema é que isso, se usado a longo prazo, pode acarretar problemas na sua moto. Por exemplo, vela encharcada, é mistura rica, entre outros. O Rapid Bike é um dispositivo acoplado ao câmbio e ao cachimbo da vela para você fazer trocas sequenciais sem precisar usar a embreagem quando sobe as marchas. Quando desce tem que usar. O Power Commander é um controlador de combustível também. Tem quase a mesma função do Rato Power, tá? Então são acessórios que você agrega à motocicleta para ela ter um outro desempenho, mascarando o sinal da sonda lambda ou da ECU diretamente, tá? Mascara o sinal e você tem um desempenho assim forçado, tá? Eu acredito que existe uma moda, uma modinha, né, do pessoal querer sempre mexer na moto. É um assunto longo que até caberia em outro vídeo, tá? E não vou ficar comentando muito aqui não. Mas basicamente é ficar trocando o escapamento por só o cano, colocar um desses acessórios aí, Rapid Bike ou Power Commander e tal, mexer na caixa de ar, faz um arrombo lá na caixa de ar para passar mais ar, aí troca o filtro de ar por aquele filtro Cayenne, troca o filtro de óleo por Cayenne também, para ter maior fluxo de óleo no motor. Só que a partir do momento que você tem maior fluxo, o poder de filtragem diminui, tá? Então, por A mais B, a melhor recomendação seria remapeamento da ECU.
mas isso aí ainda é questionável. Não sei. Você pega a MT-09 aí com sua velocidade final de 225 e é uma moto que nessa velocidade você fica muito inseguro em cima dela, tá? Mas respondendo a sua pergunta, seria esse o remapeamento do ECU. Próxima pergunta é do Lucas Anum. Daqui é uma pergunta difícil. GSR 750 ou a Z800, o porquê da escolhida, o porquê da não escolhida. Mata essa dúvida que eu me correndo com essas duas motos. Valeu, abraço. Lucas, a Z800, eu vou te explicar por quê. A GSR, ela é uma moto bonitinha, tal, Suzuki. Só que eu observei dois detalhes nela que seriam consideráveis. A primeira é em relação ao atuador de marcha lenta, que é um atuador arcaico, tá? Então você vai ter problemas aí no controle de aceleração em baixa. Tem uns caras que gostam de ficar bombando a moto. A moto pode ter apagões, tá? E um outro detalhe que eu não sabia, fiquei sabendo esses dias, é que o reservatório do líquido de arrefecimento da moto, ela fica embaixo da moto. Ou seja, se você não colocar um protetor ali, tipo protetor de cárter, só que protetor de líquido de arrefecimento, é uma chapa de aço, você corre o risco de ter aquele reservatório rachado ou furado, de acordo com o piso que você anda. Então é complicado isso, viu? Mas é claro que gosto é gosto. Tem caras aí no YouTube, eu até acompanho o canal deles, que eles têm a GSR, estão satisfeitos com a moto, fazem rolê com a moto, não comentam nada, tal, né? Mas o que está pegando não é exatamente a moto, mas o preço da moto, que a Suzuki deu uma abaixada em todas as motos, né? Eu acho que abaixa o preço quando a moto não está dentro das expectativas de venda, né? Mas eu estava decidido pela moto, pela GSR, aí fiquei sabendo dos detalhes aí, principalmente graças ao Barteira Performance, e eu decidi pela Z, certo? Próxima pergunta é do Henrique Santos, uma pergunta antagônica a essa, né? Você se arrepende de ter pego a Z800 ou você sabia dos problemas que ela tinha antes mesmo de comprá-la? Não me arrependo não. Se eu não tivesse pego a Z, eu ia ter pego a CBR 650F de novo, tá? Agora, eu vi os vídeos no YouTube, as análises, eu assisto bastante coisa antes de tomar uma decisão dessas, né? Mas não me arrependo não. Problemas toda moto tem. A MT-09 também tem aquele parafuso do cárter, fica embaixo da moto, até um protetorzinho na frente assim, para evitar que, se você passa numa lombada, por exemplo, raspa e arranca o parafuso fora, né? Isso aí foi até motivo de discussão no grupo, para a Yamaha dar um jeito, tá? Mas não me arrependo não. Problemas toda moto tem. Próxima pergunta é do Lucas Horta. Você tem seguro? Se sim, quanto você paga mais ou menos? Olha, eu tinha seguro ano passado. Eu fui trocando de moto, né? E era a faixa dos R$3.000, R$3.500, depende da moto, tá? No meu perfil é um caso, no seu perfil pode ser outro, na cidade que você mora pode ser outro também, pode ser mais caro, depende de vários índices, né? Principalmente índice de furto, roubo, acidentes com a moto. Eu não sei exatamente os critérios, né? Mas, enfim, cabe a você procurar um bom corretor de seguros. Eu recomendo a Oxford Seguros, corretor de seguros, né? Vai te indicar aí opções boas para o seu perfil. Próxima pergunta é do Thiago Rodrigues. MT-09 ou Z800? Qual a sua preferência? Olha, depende. A
A MT-09 é a mais moderna, tem um motor de melhor desempenho, sem dúvida, tá? É uma moto mais leve, só que o estilo dela é um motard misturado com naked. E a Z800 tem um caráter esportivo. O motor dela também é muito bom, tem um ronco maravilhoso dos 4 cilindros, que você só encontra igual assim na XJ6. E tipo, é que nem se me perguntar se eu prefiro a BMW ou uma Porsche. Depende da sua escolha, né? Se fosse para ter MT-09, como eu já respondi anteriormente, eu teria novamente, sem problema. Tá? Mas eu ainda estou com a Z. Próxima pergunta é do Gustavo Siqueira. Você faria algum tipo de customização estética ou mecânica na sua Z? Abraço. Customização? Olha, customização eu já fiz na Teneré 250, né? Troquei um monte de coisa e acabou sendo tudo descartado em relação ao preço final, né? Tem cara que não gosta da moto com acessórios. Dificilmente você vende uma moto com acessórios. O seu escape, manopla, manete, você tem que voltar tudo pro original. Então é meio complicado, né? De repente eu pinto as rodas de branco e aí eu tô ferrado, porque o cara vai comprar a Z e ver essas rodas brancas, vai falar... Então é isso. Mas eu não... Na Z, eu acho que eu não faria customização estética ou mecânica não, viu? Deixar a Z do jeito que tá, originalzinha. Porque também é a idade, né? Se você é mais novo, você já quer copiar o que os caras fazem, né? Meter um guidão Oxy, aquele retrovisor do tiozão, né? Aquele triangular assim, pequenininho. Virou moda aquilo, né? Não é nem moda, é obrigação nas motos aí, sei lá, né? Próxima pergunta é do Carlos Fernandes Garcia. Quanto você ganha por mês? Manda um salve. Salve, Carlos, tá salvado. Quanto que eu ganho por mês? Salário de professor, filho. E vamos para a última pergunta do Afonso Yamarra. Salve, salve. Ele pergunta quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quê? Foi o ovo. É mesmo, é? O ovo foi posto por um ancestral da galinha que foi sofrendo mutações com o tempo. Isso aí é uma hipótese bastante plausível, tá? A partir desse ovo nasceu a primeira geração de galinha. Que galinha não tem uma só, né? Uma espécie só, aquela galinha branquinha. Tem inúmeras espécies, tá? A pergunta dele é a seguinte: qual é a moto que você mais gostou das que você já teve e por quê? Foi essa aí, ó. CBR 250 foi a moto que eu mais senti prazer em pilotagem, na estrada, na cidade. Muito boa essa moto. É isso aí. Mas eu agradeço as 21 pessoas que participaram aí. Como não estava chegando mais perguntas, eu resolvi encerrar e o pessoal também estava cobrando desse vídeo. Então é isso aí. Obrigado por ter assistido. Se você gosta do canal, se você curte, por favor, compartilhe nas suas redes sociais os vídeos. Comenta aí com seus amigos, tal. Dá uma força pra nós. Beleza? E até a próxima.